Não, não pode. Ah, só se... O seu é micro. Boa noite. Meu nome é Raul Dias. Eu sou médico da atenção primária na Prefeitura de Toledo e também médico do trabalho na saúde privada. Nós vamos falar hoje, teremos duas aulas, né? Uma aula sobre dermatite de contato, dermatomicose e onikomicose. Nós vamos começar pela dermatite de contato. Ela pode ser classificada como em quatro subgrupos, né? A dermatite de contato por irritação, o agente leva a uma reação inflamatória devido à capacidade de danificar os queratinócitos. A dermatite alérgica de contato, ou dermatite de contato alérgica, é quando provoca uma reação imunológica mediada por linfócito T. E a dermatite de contato fototóxica, quando a gente... Só um pouquinho. Não está mudando? Só um pouquinho, pessoal, que está... Oi? Sim, na classificação. Então, como eu estava falando, a dermatite de contato ela se divide em quatro subgrupos, né? A dermatite de contato por irritação, a dermatite alérgica de contato, a dermatite de contato fototóxica e a dermatite de contato fotoalérgica. Elas têm algumas particularidades entre elas. A dermatite de contato por irritação é a mais comum. Pode ou não estar relacionada ao trabalho. Na maioria das vezes, manifesta-se através de eczema no local do contato com o agente etiológico. Porém, algumas substâncias são capazes de provocar outras manifestações, como lesões hipercrômicas, hipocrômicas, purpurínicas e outras. Na medicina ocupacional, representa 80% das dermatites de contato. Então, a importância da dermatite de contato por irritação na medicina ocupacional é porque a grande maioria das manifestações clínicas das dermatites, né, são por causa da dermatite de contato. A dermatite de contato por irritação é uma reação inflamatória cutânea pelo contato direto com agentes externos irritantes, químicos ou físicos, desencadeando a ativação da imunidade inata sem necessidade de sensibilização prévia. Então, não tem necessidade de você estar sensibilizado para ter a lesão na derme, né? A dermatite de contato por irritação, os fatores, ela tem fatores endógenos e exógenos, né? Os fatores endógenos a idade, sexo, área corporal, presença de atopia. Então, as pessoas que têm atopia têm uma predisposição maior de ter dermatite de contato e predisposição genética. Os fatores exógenos as propriedades químicas e físicas da substância irritante. Então, tamanho da molécula, o estado de ionização, a lipossolubilidade, volume e concentração. Então, quanto maior a quantidade, quanto mais lipossolúvel ela for, né? Quanto maior a concentração do agente no líquido de contato, no produto, você vai ter a manifestação da alérgica. Um modo de exposição, né? Então, tem as propriedades químicas, aí tem modo de exposição ao irritante, né? Então, a duração, tempo que ficou, a frequência, né? O intervalo de tempo menor entre uma e outra parece aumentar a chance de irritação. Então, por exemplo, um trabalhador que todo dia tem contato com o alérgeno, né, com a substância, vai ter uma propensão maior a desenvolver alergia.
As condições ambientais, a temperatura, a umidade, a oclusão da pele, né? Então, dentro da luva, às vezes a gente tem muito disso, a pessoa tem alergia ao talco da luva, então veste a luva, né? Calça a luva, e aí o talco em contato com a umidade da pele dentro da luva vai provocar alergia, né? Temperaturas altas, né, também fazem isso. A sudorese também é importante. Então, aqueles trabalhadores que usam uniformes, né, que usam guarda-pós, que usam macacões, isso tudo pode trazer uma propensão a ter a alergia de contato, e que leva à absorção do agente. Então, pense bem, um agente em grande quantidade, lipossolúvel, então vai se diluir na gordura da pele, né? De um potencial irritante, vai provocar a lesão. A fisiopatologia da dermatite de contato com irritação, ela é simples, na verdade. É uma quebra da barreira cutânea, né? Alteração celular da epiderme e liberação de mediadores inflamatórios. Estes processos interagem de forma dinâmica. O diagnóstico é a história clínica, é muito importante. A investigação da substância irritante com o que o paciente entrou em contato, a história, né, onde ele trabalha, com o que ele trabalha, isso no caso das dermatites ocupacionais. Os testes de contato são negativos ou sem relevância com a dermatose em questão. Então, exames como teste de contato não são muito interessantes no diagnóstico. É a história clínica, né, e a ocupação, principalmente da pessoa, quando se fala aí num trabalhador. A gente tem muito isso no posto de saúde, né, na atenção primária. Já atende muita dermatite, e essas pessoas trabalham em vários setores da economia e a gente acaba não pensando nisso, né? Que aquela alergia, que aquela lesão de pele pode estar relacionada com o trabalho da pessoa. Os irritantes comuns relacionados à dermatite de contato, os principais, os ácidos, né? Sulfúrico, hidroclorídrico, nítrico e salicílico, os álcools, né? O hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, óxido de cálcio, produtos animais, as enzimas, né? Fluidos utilizados em metalúrgicas, solventes orgânicos, como benzeno, tolueno e cetona, agentes oxidantes, peróxido de benzoíla e agentes físicos. Então, sempre lembrar que tem que perguntar na história com o que a pessoa teve o contato ou com o que ela trabalha, né? Outros irritantes são plantas, né? Agentes redutores, fenol, hidralazina, sabões, detergentes, a própria água, né? Então, e além disso, é frequente trabalhadores submetidos a condições de trabalho úmido, por isso que a água entra na gênese aí. Aquele que há contato direto com a água por mais de 2 horas consecutivas, ou por 20 ou mais vezes durante o dia, né? Faxina, trabalhadores relacionados à saúde, lavagem de louça, utensílios em grandes cozinhas e refeitórios. Essa questão da água é importante, como eu já falei, quem usa luva, né? Às vezes a pessoa não está em contato com a água porque usa luva. Aí você fala, não, o cara está de luva, mas é que o cara tem a sudorese na luva. Então, ele está realmente com a mão dentro de um local úmido, e isso provoca muita alergia, tá? A dermatite de contato alérgica ainda ela corresponde à reação imunológica do tipo 4. Nós falamos sobre a dermatite de contato por irritação, tá? E é aquela que a substância entra em contato com a pele, faz uma irritação, não há necessidade de ter um contato prévio e, por irritação, causa a dermatite. Aí nós temos a outro subgrupo, que é a dermatite alérgica de contato. Aí você tem que ter uma reação alérgica, tá?
Então, corresponde a uma reação imunológica do tipo 4, levando à formação de linfócitos T contra a substância contactante, que passa a ser o antígeno. Isso é importante porque elas vão responder de maneiras diferentes, até a apresentação de tempo de exposição é diferente. Tá? Os eventos imunológicos que ocorrem são divididos em 3 etapas. Tem a fase de sensibilização, que a gente não vai entrar em grandes detalhes, mas a substância precisa penetrar na superfície cutânea, e para isso a substância precisa ser lipofílica, como foi falado, ter capacidade de ser uma proteína reativa, o peso molecular tem que ser menor que 500 Daltons, né? E após o contato da epiderme com o alérgeno, os queratinócitos e as células de Langerhans são os primeiros mediadores da resposta contra esse antígeno, esse alérgeno. Então, é um produto que você vai ser absorvido pela pele, vai entrar no sistema imunológico, vai fazer a sensibilização, e aí, num segundo momento, você vai ter a reação alérgica. Aí você tem o complexo apteno-proteína, porque depois você vai ter uma ligação do apteno e da proteína, fazendo com que aquele produto químico seja considerado um antígeno. Aí tem os linfócitos 4, o CD4 estão envolvidos, CD8, né? O CD4 tem uma ação supressora, o CD8 tem uma ação efetora, mas são mais... Oi? Está muito alto? Será que eu tenho que falar mais alto, mais baixo? Hã? Sim. Na dermatite alérgica de contato, a sensibilização ocorre aproximadamente em 15 dias. Então, aqui é a diferença, né? Na outra, você não precisava ter sensibilização, e na alérgica você tem uma sensibilização. Alguns clones de linfócitos são formados sendo responsáveis pela célula de memória. Por isso que você, depois de ter um segundo contato, terceiro contato, você vai ter a reação alérgica. A fase de elicitação, que é a manifestação clínica da dermatite, né? Então, a primeira fase é a fase do contato, sensibilização, apresentação do antígeno, produção de CD4, produção de CD8, um suprime, outro faz a efetividade, né? E agora você tem a fase de elicitação, que é a manifestação clínica da dermatite. Nesta fase, contato repetitivo com a substância promove a migração dos linfócitos T para sensibilizados para o local do contato. É necessário apenas uma pequena quantidade do alérgico para provocar a elicitação. Quanto que na dermatite irritante você tem uma condição que quanto mais alérgico, quanto mais concentrado for, você vai ter uma reação maior e mais exuberante. Na dermatite alérgica, você já sensibilizou, então você vai ter uma reação alérgica mesmo, tipo passa. Então, qualquer quantidade pequena vai ser suficiente para desencadear a reação. A liberação de grande quantidade de citocinas e fatores quimiotáticos, recrutamento de células natural killer, macrófagos, xenófilos, mastócitos para o local da exposição. Enfim, toda aquela parafernália do sistema imune para fazer toda a reação alérgica. O que resulta em prurido, o eczema, propriamente dito, né? E essa fase ocorre 24 horas a 48 horas após o contato. O que acontece aqui com o trabalhador que desenvolve uma dermatite alérgica é que, se ele tem contato todo dia, essa questão de 24 horas e 48 horas ela não tem muita importância aí, porque você perde esse dado, né? O cara tem o contato todo dia, ele desenvolve uma reação alérgica, você perde esse dado. É diferente de uma pessoa que não trabalha com produtos químicos, que não e é sensibilizado por um produto numa época, né? E aí depois de um tempo tem o contato de novo. Aí você tem essa diferença mais acentuada. E a fase de resolução é a terceira fase, a etapa da DAC. Quer dizer, nesta fase, células T regulatórias, linfócitos T, né,
CD4 secreto interleucina 10, responsável pela inibição da inflamação, limitando a extensão e a duração do ataque. Teoricamente, é uma reação autolimitada. Ela vai dar reação, vai sensibilizar e o próprio organismo, se estiver bem reguladinho, vai acabar fazendo a autolimitação. Só que o problema é que, se você tem essa exposição todo dia, não tem como limitar isso. Isso vai continuar se mantendo. Por isso que o melhor tratamento para qualquer dermatite de contato, ou alérgica ou de contato, ou fototóxica ou fotoalérgica, é você eliminar o agente agressor, né? Você eliminando o agente agressor, você está resolvendo o problema, né? Na grande maioria das vezes. Exemplo de produto com sensibilizante que causam a dermatite de contato alérgico: cimento, borracha, cola, resina e cosméticos. Tá? O cimento tanto pode causar a dermatite de contato por irritação, isso é importante, e tanto causa a dermatite de contato por irritação, pela ação alcalina do cimento, exercendo efeito abrasivo sobre a camada córnea, quer dizer, ele vai destruindo a camada córnea, e também pode causar a dermatite alérgica, né? São dois mecanismos, por causa do cromo. Então, o cromo causa isso. Ou as duas podem ocorrer juntas, então é um quadro mais severo. Você tem muito pedreiro, muita lesão nas mãos, nas pernas, muito grande, porque às vezes são as duas reações alérgicas que acontecem, a alérgica e a de contato. Então eles falam, né, eles têm queimadura por cimento. Na verdade não é uma queimadura, é eczema mesmo pelo cimento. A fototóxica é o outro subgrupo da dermatite de contato, que ocorre em qualquer indivíduo exposto a uma quantidade suficiente de luz, é o agente etiológico da dermatite de contato fototóxica. Né? Tem o mesmo mecanismo da irritativa, né? Da dermatite de contato por irritação. Por quê? Porque a fototóxica, a luz, né, ela precisa de luz, de energia solar, independente do espectro da energia solar, que vai mudar a molécula do agente e vai fazer com que ele se torne um agente irritante e vai fazer o mecanismo da dermatite de contato irritativa. Ele passa a ser um irritante local, tá? Pela mudança da substância pelo sol. Tá? Na dermatite de contato fototóxica, a energia radiante é absorvida por uma molécula denominada cromatóforo, né? Por exemplo, DNA, melanina. A interação entre a energia absorvida pelo cromatóforo e a substância leva à formação de radicais livres, iniciadores do processo de dano celular. Exemplos de agentes fototóxicos encontramos em plantas: o limoeiro, a figueira e o cajueiro. Limão, né? A gente vê muito isso no posto de saúde. Queimadura por limão, aquelas manchas, bolhas, edema do limão. Quer dizer, o cara faz a caipirinha, aquele ácido lá vai na pele, contato com o sol, muda a molécula e acaba fazendo a dermatite. Tá? Então, é bem clássico isso. Aí tem alguns perfumes que fazem isso e alguns medicamentos. A tetraciclina. Né? Então, quando a gente receita tetraciclina, não deveria a pessoa pegar muito sol. Né? Mas aqui existe uma dúvida. Dizer, se eu tomar tetraciclina e pegar sol, eu vou ter uma dermatite? Não, eu acho que se você passar uma tetraciclina tópica ou ter contato com a tetraciclina e o sol modificar a molécula, você vai ter essa dermatite. Aí você tem a fotoalérgica, a dermatite de contato fotoalérgica. Aqui ela precisa de raio ultravioleta, é diferente daí, né? E ela vai ter uma reação tipo 4 daí. Aí ela vai ter uma reação igual à da dermatite alérgica. Então, a fototóxica, você tem uma mudança da estrutura
por qualquer espectro da radiação solar que vai se tornar um irritante da pele. E a fotoalérgica, ela vai ter uma mudança na molécula, vai ter não é mudança na molécula, vai ter uma alteração da estrutura que vai se ligar a uma proteína que vai ser reconhecida como antígeno e que vai provocar uma reação do tipo 4, que vai envolver linfócitos CD4, CD8, toda aquela cadeia da inflamação vai estar aqui na fototóxica. Tá? Então, ali, ó, a molécula se une a um carreador proteico para formar um antígeno completo. Né? Uma vez o antígeno é formado, o mecanismo segue o mecanismo da dermatite alérgica de contato. Aí, os exemplos de fotoalérgicos. Eu uso tópico. Perfumes fazem muito isso. Tá? Então, pega sol, absorve a estrutura, entra no sistema circulatório, é apresentado pelas células de Langerhans, vai para o linfócito, ativa os linfócitos, a mesma situação. Anti-inflamatório não esteroide, cetoprofeno, então tem que cuidar quando a gente receita cetoprofeno, porque tem que cuidar dessa questão da exposição ao sol. Antimicótico, como cetoconazol. Tá? Fotoprotetores, aqui é interessante, né? Você usa fotoprotetor para se proteger dos raios ultravioletas, mas eles podem causar dermatite o raio ultravioleta. Né? Então, isso é um negócio interessante. Então, o benzafenona e o otacrileno estão aí presentes nos protetores solares que a gente usa. Tá? Então, só um resuminho, só para o resumo do resumo, né? A dermatite de contato irritativa é causada pelo efeito direto do contato de um irritante com a pele. É um irritante que provoca uma reação inflamatória na maioria dos indivíduos quando aplicada no nível necessário para uma quantidade suficiente de tempo. Então, tem a quantidade necessária, tem o tempo necessário, é um produto irritativo. Aí o indivíduo tem toda aquela condição endógena lá, de sexo, idade, genética, questão de ser ou não atópico, tudo isso vai juntar, né, com esse dado aqui para provocar aí o aparecimento da dermatite de contato irritativo. A dermatite irritativa ocorre mais frequentemente em alguns trabalhos. Eu acho que isso aqui é interessante para a gente, como cabeleireiro, limpeza de indústrias, a metalmecânica, trabalhadores da construção civil, caso do cimento, aí principalmente, e das resinas, epóxi e tal, na horticultura, produtos como sabões, detergentes, alimentos e cimento podem causar dermatite irritante. Tá? Ambos os sexos são igualmente suscetíveis, não dá diferença do sexo da dermatite de contato irritativa. Suscetibilidade à substância irritante é muito variável entre os indivíduos, então tem pessoas que são mais suscetíveis, outros menos suscetíveis. As pessoas com a pele seca podem desenvolvê-la mais vezes de forma tópica, tá? Então pode ter mais vezes como é que eu vou dizer, mais vezes mais frequente a manifestação da dermatite. O local mais comum de dermatite são as mãos. Então, esse é um outro dado para a história e para a anamnese, que é sempre, nos trabalhadores principalmente, você vai ter as mãos como lugar mais frequente, mas pode ter em qualquer lugar. Né? Pedreiro você vê muito nas mãos, mas pedreiro que usa bota e usa a calça por dentro da bota, você vê nos pés, porque o cimento acaba entrando dentro da bota. Então, às vezes, o cara usa bota, usa luva, usa uniforme e o cara está com dermatite no pé. Como? Porque o cimento entrou dentro da bota. Tá? Isso é importante. A dermatite de contato alérgica, a outra dermatite, outro subgrupo, é responsável por entre 5% e 15% de todas as doenças de pele em sua patogênese. Na sua patogênese, a causa da inflamação da pele é uma reação de hipersensibilidade a uma determinada substância ou grupo de substâncias afins mediadas por células de defesa imunológica. Então, aqui a outra é irritante,
a dermatite de contato ela tem um processo alérgico aí. A dermatite alérgica de contato tem as seguintes características: exposição prévia à substância necessária para induzir a alergia. Lembrar que a dermatite irritativa ela não tem exposição prévia, pode ser a qualquer momento. A reação é específica para um produto ou grupo de produtos similares. Então, você pode ter um produto químico e produtos similares podem desenvolver a alergia. A reação a todas as áreas da pele em contato com a substância tende a desenvolver eczema. Então, isso há uma tendência onde teve o contato, vai ter o eczema. E você evitar o alérgeno, quer dizer, tirar o alérgeno do contato com a pessoa, né, vai determinar a resolução do eczema. Então, o melhor tratamento para o eczema é livrar o cara. Por isso que a gente tira, né, na ocupacional, a gente tira o cara do local. O cara fez um eczema, você tratou, volta para o trabalho, fez de novo. Não adianta ver de novo se é verdade. Não, tem que sair de lá, tem que ir para outro lugar, né? E aí, quem está no posto de saúde tem que ter esse pensamento pelo seguinte: nem toda empresa tem médico do trabalho. Então, às vezes, o médico que vai ajudar esse trabalhador vai ser o médico da atenção primária. Então, é ele que vai ter que ter esse start aí de ver o que está acontecendo e pedir, né? Mandar uma cartinha para a empresa, para o RH: olha, existe uma grande chance do diagnóstico ser uma doença ocupacional, assim, e tirar o cara do local. Tá? A substância que pode causar dermatite de contato alérgica é conhecido como um alérgeno, né? Os alérgenos mais comuns são os metais, cosméticos, resinas, plantas, formaldeído, remédios e produtos químicos da pele, como usados no cabelo, como na dermatite de contato irritativa, a alérgica é mais comum em indivíduos atópicos. Aqui é uma discussão, tá? Eu vi em alguns autores, em alguns livros, assim, alguns consideram que quem tem dermatite atópica tem uma maior propensão de ter dermatites de contato por alguma razão. Aí outros dizem o seguinte: não, o problema da dermatite atópica é porque o cara usa muito creme, muito produto, a pele é seca. Então, não é porque ele é atópico que ele tem alergia. É que a atopia dele proporciona uma condição favorável de ter alergia de contato. Para mim, é uma discussão meio, assim, meio sem muito sentido. Bom, se você tem um grupo de atópicos que tem uma tendência maior a desenvolver alergia, não importa se é dele ou se é porque a condição faz isso. Numa medicina ocupacional, se eu tenho um cara atópico que vai trabalhar num setor onde tem muito produto que possa se tornar alérgico, a tendência é ficar de olho nesse cara para ver se ele não vai desenvolver uma alergia, né? Isso é o mais importante disso. Então, a fototóxica, a exposição à luz, então a qualquer espectro da luz é importante, né? E ao agente etiológico. Tem o mesmo mecanismo da dermatite de contato irritativa. Então, depois que mudou a molécula do irritante, né, do agente etiológico, ela se comporta como a dermatite de contato irritativa. A substância se torna um irritante quando sua estrutura modifica pela luz, qualquer espectro da luz. A fotoalérgica, aí já é diferente. Ela precisa de radiação ultravioleta, como a gente viu, a substância é ativada, né? E ela passa a ter uma reação do tipo 4, ela passa a ter uma reação alérgica e vai precisar ser sensibilizada. Perfumes, anti-inflamatórios não esteroides, como cetoprofeno, antimicóticos, cetoconazol, fotoprotetores, são exemplos de alérgenos de uso tópico. O local envolvido da dermatite de contato corresponde ao da exposição principal ao contato. Então, essa é uma situação que a gente tem que... Oi? É uma situação que a gente tem que pensar sempre quando estiver investigando, né?
Então, não é uma situação que ela tem que ser só no local de contato, mas o local de contato é importante. Na dermatite de contato irritativa, as margens geralmente são bem definidas. Então, a dermatite de contato, vocês vão ver lá um exemplo das tiras de Havaiana. As tiras de Havaiana são um exemplo perfeito da dermatite de contato irritativa, né? Porque ela faz bem certinho a marca da tira. Não aquela que queima o sol e fica branco sem queimar, não. A que faz o eczema. Ah, está ligado aqui. Não está desligando. Tá certo agora? Não. Não, aqui o meu Nilson. Oi? Só um pouquinho, pessoal. Não, aqui, tem que ser aqui que não está funcionando. Isso. Põe lá em tela cheia. Oi? Alô? Cortou? Cortou aqui ou tá? Só arruma aqui para mim que eu estou sem o óculos de perto e aí ficou pequenininho. Você tira sarro. Então, ele é novinho, ele não sabe que a gente tem 2 óculos para usar, né? Tá faltando. Tela. Espera aí, deixa eu. Eu acho que você tem que. Tá, vou tentar assim mesmo, vamos ver. Aí. Agora nós vamos ter que correr. Espera aí. Esse eu já fui, não, né? Aqui. Pessoal, vamos lá. Na dermatite de contato fotoalérgica, então, você tem... Não, nós estávamos lá em cima. Na dermatite de contato irritativa, as margens geralmente são bem definidas. Eu dei o exemplo da Havaiana, né? Não estou fazendo propaganda da Havaiana aqui. Na dermatite alérgica de contato, as margens das áreas afetadas são mal definidas. Isso caracteriza as duas também, tá? Podendo ultrapassar o local de contato inicial e se estenderem a áreas distantes. Lembrar que, como é uma reação alérgica, e é mediada por células inflamatórias, linfócitos, tal, você pode ter essa reação fora do local de contato. Tá? Isso é outra coisa importante. E na dermatite de contato fotoalérgica, aquela que eu falei do limão, a gente vê isso muito, né? A gente nota edema, eritema nas áreas expostas à luz, lembrando queimadura solar. O pessoal fala, o dito popular diz que é queimadura de limão, né? Queimadura solar. Casos mais intensos podem ter vesículas e bolhas, já vi também essa apresentação com vesículas e bolhas, até com manchas que ficaram 1 ano, 2 anos para serem tratadas. E na resolução, graus variáveis de hiperpigmentação, que são as manchas que acabam ficando, e a reação pode surgir minutos ou horas após a exposição solar, e não requer contato prévio. Isso é outra. Os sintomas podem variar entre sensação de queimação, prurido leve ou intenso ardor. Aí a dermatite de contato fotoalérgica ainda acomete as áreas expostas, porém, por ser um quadro de sensibilização, podem também comprometer áreas cobertas. Coloquei isso para agravar mesmo, né? Para ver que uma tem áreas bem definidas e a outra pode não ter áreas definidas.
Isso vai ajudar no diagnóstico. O diagnóstico é clínico, né? É história clínica, anamnese, o exame físico, né? E a apresentação do quadro. Lembrar que em dermatologia, a nós que não somos dermatologistas, mas assim é olhar muito, né? É muita figura, é muita apresentação da doença, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. As dermatites de contato podem não ser eczematosas, assumindo outros aspectos. Então, essa é outra situação que é importante. Você pode ter dermatite de contato que não é eczema, né? E que elas podem ter como tipo de eritema multiforme, purpurínica, hipercromiante, hipocromiante, liquenoide, pustulosa, daí a gente confunde com infecção bacteriana, hiperqueratósica, granulomatosa, esclerodeliforme, linfomatoide e a própria urticária de contato. Então, você pode ter urticária de contato. A urticária de contato é uma coisa séria, porque ela pode cursar com sistêmicos grave e potencial fatal, né? Que é a anafilaxia. Então, há sintomas apenas no local de contato, urticária generalizada, asma, rinoconjuntivite, sintomas laríngeos, sintomas gastrointestinais e anafilaxia. E aí você tem um outro grupo que não se enquadra naquela subdivisão de dermatite de contato, que é dermatite de contato por aeroalérgenos. Então, estão dispersos no ar, né, moléculas dos aeroalérgenos e, em contato, vão provocar alergia. Então, a dermatite de contato por aeroalérgeno é uma reação inflamatória consequente à exposição a alérgenos irritantes transportados pelo ar. Fibras, sprays, partículas de poeira, vapores e gases, podendo ser classificada em irritativa e alérgica. Então, ela pode tanto ser irritativa ou provocar uma reação alérgica. Apresenta-se pela presença de eczema, distribuição simétrica, em áreas como face, antebraço, região pré-external, pescoço, eventualmente pernas e dorso dos pés. Você tem partículas de madeira, cimento pelo cromo, metais, níquel, prata, mercúrio, ouro, sais de arsênio, fármacos. A gente tem lá na Prate, às vezes, algumas pessoas que não tomam o produto, mas tem às vezes, disperso no ar a molécula do produto e provoca alguma alergia, né? Essas pessoas também a gente tira da manipulação do produto. Pesticidas, lácteos, adesivos, fragrâncias, né? Spray, produtos de limpeza, produtos para cabelo, né? Para o lar, plantas. Aqui eu vi uma coisa interessante, a manga, caju, seriguela, que tem muita seriguela no Mato Grosso, arroeira. Arroeira o pessoal aqui chama de bugreiro, né? É bugreiro. Arroeira, eu tenho alergia à arroeira. Se eu passar perto de uma arroeira, eu tenho urticária. Só do pó da madeira. Tá? Plantas, né? Tagetes, aquelas florzinhas coloridinhas, girassol, aster, margarida, artemisia, dália, crisântemo. Tudo isso pode causar alergia por aeroalérgenos. Resinas plásticas, tintas à base de água. Aqui, ó, bem rapidinho, só para colocar para vocês darem uma olhada, só para... eu achei interessante colocar, porque a gente vê isso, né, no dia a dia, né? O sulfato de níquel e cloreto de cobalto, atividade relacionada à indústria de niquelação, indústria eletrônica, a gente tem aqui em Toledo, profissionais da saúde, com certeza, implantes ortopédicos, dentários, a gente tem aqui, então pensar nisso. Bicromato de potássio, indústria da cromeação, nós temos indústria de cromeação aqui, indústria de couro, eu acho que ainda tem indústria de couro aqui, né? Os pedreiros, por causa do potássio, a resina de tolosulfonamida, formaldeído, as manicures, então você pensa, o esmalte, tem pessoas que têm alergia ao esmalte. Eu tive um caso no
pronto, no posto de saúde, que a pessoa tinha alergia no pescoço. E aí eu sempre via na consulta que ela coçava o pescoço. E eu um dia tinha lido em algum artigo, assim, de bobeira, que esmalte poderia causar alergia. E eu pedi para ela que ela não usasse mais esmalte. Depois que ela parou de usar esmalte, ela não tinha mais alergia no pescoço. Ela vivia usando corticoide para tratar a alergia do pescoço. E era do esmalte. Interessante isso. Esse PPD aqui eu tentei procurar e não achei. É algum produto químico, cabeleireiro, tintas de cabelo. Isso aqui a gente vê muito, tá? Pessoas que vêm, mulheres com alergia nessa região, que a gente confunde até com psoríase. Na verdade, é alergia à tintura de cabelo, tá? Tem que ver isso. Indústria de tecidos não tem, mas tem de couro. Cabeleireiro, serviço de limpeza, pintores, a isotiazinolonas, acrilatos. Trabalhadores da construção civil aqui na resina epóxi, indústria eletrônica, nós temos agente de vulcanização da borracha, trabalhadores da saúde, porque usam luva, fragrâncias, né, indústria de cosméticos, cabeleireiro, você vê que cabeleireiro, esteticista, indústria, a saúde, a indústria eletrônica, tudo isso é muito presente aqui na nossa cidade e nas várias do Brasil aí. Isso é mais para curiosidade mesmo. Formaldeído, indústria de cosmético, limpeza, indústria de papel, adesivo, alimento, trabalho envolvendo fumaça. Glutaraldeído, trabalhador da saúde, tá? Clorexidina, trabalhador da saúde. Isso a gente vê muito, colegas nossos, pessoal que faz como é que chama? Desinfecção dos aparatos médicos aí, né? E nitrofurazona, né? Que é profissionais do ramo veterinário. Eles usam muito essa pomada, é uma pomada amarelada. Né? Aqui, gente, é só algumas fotozinhas de algumas dermatites. Né? Aqui a da aliança, essa também é comum. Né? Ao redor do umbigo. Ao redor do umbigo, né? Pela calça, quando a calça jeans tinha me fugiu agora, um botão que era de níquel, causava muito isso, agora eu acho que não é mais níquel. A fivela da cinta, você vê muito isso. Aqui é provavelmente algum produto químico. Olha, ó, brinco, perfume, né? Tá? Ali a aliança, você viu que a aliança, na primeira a gente viu que ela foi localizada, essa aí já saiu um pouco, porque provavelmente fez alguma reação alérgica junto, né? Não só de contato. Isso aqui é queimadura de limão, isso aqui é queimadura de limão. Pedreiro, tá? Olha isso aí. Que coisa, como é que deixa ficar assim, né? Mas é falta de cuidado, é falta de alguém dizer para o cara que não pode. Não tem jeito, tem que trocar de atividade. Não dá. Olha a da Havaiana, bonitinho. Ó. Não sei se é chinesa, mas causa isso. Então, primeira aula seria essa. Tive que dar uma corridinha, né, cara? Tá atrasado? Que horas são? Outra aula depois, faz o intervalo. O que acontece vai tudo no final. Você acha que foi bom? Foi bom, tá? Excelente. Eu tenho experiência com o profissional, né? É uma ajuda. É que é ruim você gosta de ficar olhando para a pessoa. Era só
Beleza. Então, pessoal, vamos andar com a nossa aula e vamos falar um pouquinho de dermatomicose, né? Que a gente vê muito isso no posto de saúde, né? Outra entidade aí que nos persegue como clínico dentro da atenção primária. Então, assim, vamos tentar desmistificar um pouquinho as lesões de pele aí por dermatófitos, né? Então, eles são prevalentes em países de clima tropical e subtropical, principalmente. Os dermatófitos mais comuns é o Microsporum, o Trichophyton e Epidermophyton, ou Epidermophyton, né? A ocorrência dele é mundial, então ele é prevalente de clima tropical e subtropical, mas ele tem ocorrência mundial, é importante, né? No mundo inteiro. São considerados o terceiro distúrbio dermatológico mais frequente em crianças menores de 12 anos. Então, dentre as doenças dermatológicas da infância abaixo de 12 anos, é o terceiro distúrbio mais frequente. E o segundo mais frequente em adultos. Então, de todas as doenças dermatológicas em adultos, ele é o segundo mais frequente. Então, é o mais prevalente que tem, né? O segundo mais prevalente. No Brasil, a prevalência das dermatofitoses entre as lesões cutâneas varia de 18% a 23%. O tratamento da dermatofitose é feito com o uso de antifúngios tópicos ou sistêmicos, dependendo da apresentação e da gravidade. O diagnóstico é a anamnese e exame físico, a localização das lesões é importante, a natureza dos sintomas, se tem coceira, dor, né? Aonde está, né? Então, na localização, se é no pele, cabelo, unha, outras partes do corpo. Se a pessoa tem contato com animais com lesões de pele, é importante, que pode pegar esses dermatófitos dos animais. Duração da doença, o curso, como é, o episódio, se teve episódios anteriores, se teve tratamentos anteriores. Tudo isso é importante para fundamentar o diagnóstico. E aí tem exames complementares. Na dúvida, pedir o hidróxido de potássio. É um exame que faz no laboratório, demora 24 horas, 48 horas para fazer, e vai identificar a presença ou não de hifas, né? E vai ver se é um dermatófito ou não. O exame de QH positivo é definitivo para o diagnóstico de dermatomicose. Porém, como sempre, né, tem um porém, se for negativo, não exclui a doença. Então, aquilo que a gente está cansado de saber, todo exame que identifica o patógeno, né, se ele é positivo, ele define o diagnóstico. Mas se você não identificou, quer dizer, se você não conseguiu achar o agente, não significa que eles não estão ali, né? Pode ser que a coleta foi errada, que o local que foi coletado não era o local certo, enfim, a maneira de coletar não foi adequada, né? A reação que era para acontecer não aconteceu. Então, sempre lembrar disso. Exame negativo de QH não exclui o diagnóstico. Se o tratamento oral for necessário e QH negativo, considerar fazer uma cultura. Então, assim, sempre na dermatofitose, sempre procurar tratamento tópico, né? Até pela questão dos antifúngicos serem agressivos para a função hepática, né? Lesão hepática. Mas se você considerar um tratamento oral, tecnicamente, o que eu li, né, o que eu vi, que o exame de QH seria interessante, se ele for negativo, daí fazer cultura para você ter certeza. Então, o risco-benefício tem que ser levado em consideração aí. E o diagnóstico diferencial, né, é os eczemas. Então, lá, eczema que pode ser dermatite, agora a gente está craque em dermatite, psoríase, infecção bacteriana da pele. Isso aqui é importante porque tem muita tinha de barba que apresenta com pústula, que se trata como infecção bacteriana,
que na verdade é fúngica. Tá? Mas a tinea de barba não é frequente. Isso que então faz a gente errar menos, né? Porque se você trata uma coisa errada, mas ela não é frequente, você erra menos, né? Não sei se isso é positivo ou não. A conduta preventiva sempre ela é melhor do que a medicamentosa, do que tratar, né? A tinea pedis, manus, corporis, intertrigo, que é meio dos dedos ali, evitar fatores que promovem a maceração da pele, usar roupas folgadas e de algodão, né? Usar roupas folgadas e usar roupas de algodão, tá? Usar sandálias em chuveiros coletivos. Então, é uma coisa que eu aprendia desde pequeno lá. Quando vai na casa dos outros, sempre leva uma havaiana junto, né? Se for tomar banho, vai com o teu havaiana. Então, porque você pode ter fungo no piso do banheiro. Então, isso é interessante orientar os nossos pacientes. A tinea captis, evitar que as crianças mantenham contato com animais domésticos não conhecidos. Isso é importante. Manter os animais domésticos saudáveis, óbvio. Pitiriza versicolor, aquela que pinta todo o corpo, né? Fica mosaico. O tratamento previne a formação de novas manchas. E a exposição ao sol para recuperar a pigmentação. A gente vê isso muito no posto, tá? A gente trata a pessoa, as manchas não melhoraram, mas não é porque o tratamento não deu certo. É porque ainda falta pigmentar essa pele. Aí você tem que orientar a exposição ao sol. Essa é outra coisa interessante. Nós vamos falar agora da tinea captis, né? Que é a tinea no couro cabeludo, cabelo. Pode ter lesões com descamação. Ela se apresenta de várias formas, né? Assim, lesão com descamação acinzentada, infiltração com abscesso e crosta, cabelo quebradiço ou queda fácil, placa de alopécia, únicas ou múltiplas, prurido, pontos pretos, que são os cabelos tonsurados, né? Você vê o cabelo tonsurado, não é o cabelo pela metade, é bem no couro cabeludo, ele quebra, e daí vê aqueles pontinhos pretos, que é o cabelo tonsurado. Placas edematosas, exudativas, lesões postulosas, crateriformes, que é a tinea favosa. Quando tem muita pústula, muito eczema, é como se fosse um favo, assim, é chamada de tinea favosa. O diagnóstico é clínico, mas pode ser solicitado micológico direto na falha do tratamento ou dúvida diagnóstica. O diagnóstico diferencial, dermatite seborreica e psoríase. Epidemiologia, ocorre mais em crianças em idade pré-escolar. Tá? Após os 16 anos, é menos frequente e mais diagnosticada em áreas rurais. Então, abaixo de 16 anos e em áreas rurais. Eu não sei como é que está aqui. Eu não vi muita tinea captis nesses anos que eu estou em Toledo. Não sei te dizer assim que essa questão de áreas rurais realmente ela é mais frequente. Tratamento sempre com antifúngico sistêmico. Aqui é uma exceção, tá? A tinea captis, pela questão do envolvimento do couro cabeludo, toda a parte de irrigação, aqui é tratamento sistêmico. E outra coisa, a primeira escolha foi uma surpresa para mim, que eu liguei pro Rodrigo para perguntar para ele. Foi uma surpresa. Grisofulvina é a primeira escolha. Eu achei que a grisofulvina já estava para lá de Bagdá, mas não, é a primeira escolha na criança, tá? E a terbinafina também como primeira escolha, mas eu achei interessante a grisofulvina, porque tem fácil na rede pública, né? Não tem? Mas era para ter, né, grisofulvina? Será? Bom, temos que ver isso. Porque se não tiver grisofulvina, daí fica complicado. Ainda bem que não tem muito aqui na tinea captis, né? E o cetoconazol não deve ser usado. E vai ter um segredinho aqui, até está na prova. O cetoconazol não se usa em tinea captis, mas se usa nos familiares assintomáticos. Tá? Interessante isso.
As medidas preventivas, familiares que moram com pessoa infectada devem ser avaliados. Eu coloquei em vermelho porque eu acho, na saúde básica, eu acho importante isso, né? A orientação da família, né? Então, familiares que moram com pessoa infectada devem ser avaliados. Familiares assintomáticos podem ser portadores de dermatófilos. Recomenda-se que familiares assintomáticos utilizem shampoo com antifúngico, ou sulfeto de selênio, ou cetoconazol ou ciclopirox, por 2 a 4 semanas. Então, 2 a 4 semanas nos familiares deveriam usar, porque há uma grande possibilidade de serem assintomáticos. Roupas de cama, travesseiro e acessórios de cabelo não devem ser compartilhados. Animais domésticos, gatos e cachorros podem ser reservatórios assintomáticos do dermatófilo. E animais com lesões devem ser levados ao veterinário. Então, isso é importantíssimo. Griseofulvina para adultos e crianças. Crianças maiores de 2 anos, 20 a 25 miligramas por quilo, uma vez ao dia. Dose máxima de 1.000 miligramas. Duração do tratamento, 6 a 12 semanas. Melhor absorvida se ingerida com alimentos gordurosos. Não é necessário solicitar exame antes de iniciar o tratamento em pacientes sem comorbidades. Tratamento por mais de 8 semanas, solicitar hemograma, plaquetas, TJ e TGP. É outra coisa importante. Eu coloquei aqui tratamento por causa dessas particularidades de solicita exame, não solicita, acompanha função hepática e renal ou não. Eu acho que isso é importante. Terbinafina, 125 ou 250 miligramas, adultos, 250 miligramas uma vez ao dia, crianças 10 a 25, aí vai do peso de quilo, né? De 20 a 40 quilos, maior que 40. Então, aqui mostra que a terbinafina já tem uma diferença de peso na criança, duração 4 a 6 semanas. Deve ser solicitado exame de função hepática antes de iniciar o tratamento. Então, a terbinafina, ela é importante fazer essa solicitação. Se o tratamento durar mais de 6 semanas, repetir TJ, TGP, hemograma com plaqueta. Então, assim, na terbinafina, pede-se e repete-se se o tratamento perdurar por mais de 6 semanas. Aí tem a opção de tratamento itraconazol, que eu acho que esse tem no posto, né? 100 miligramas, indicação limitada, já que a griseofulvina e a terbinafina são a primeira escolha. Adultos e crianças, 3 a 5 miligramas por quilo, uma vez ao dia. Dose máxima de 400 miligramas, duração do tratamento 4 a 6 semanas. Esquema alternativo, você faz de 3 a 5 miligramas por quilo dia durante uma semana no mês, e repete 2 a 3 meses. Avaliar a função hepática em pacientes com hepatopatia conhecida. Também deve solicitar a função hepática se o tratamento durar mais de 4 semanas. Então, aqui é uma coisa interessante da itraconazol. Função hepática comprometida, avalia-se. Não tem função hepática, mas vai mais de 4 semanas, pede avaliação. E não faz avaliação hepática se for custo-terapia. Isso eu acho interessante, dá menos gasto e vai ter funciona igual. Fluconazol, adultos e crianças também, tá? Esquema alternativo também, uma vez por semana. Isso aqui se fez muito, né? Eu tratei muito assim. Tratava uma vez por semana, principalmente para micose de unha, né? Das mãos, 12 semanas, os pés, 6 meses, por aí, né? Avaliar a função hepática em pacientes com hepatopatia conhecida ou em uso de fluconazol contínuo. Quem usa fluconazol contínuo. Não há necessidade de avaliar a função hepática se o tratamento for semanal. Então, assim, alguma dúvida daí? Eu acho que aí tá tranquilo, né? Algumas lesões, crianças. Você vê que aqui você tem, não dá para, né? Mas você vê lá que você tem ali até uma parte hiperemiada, né? Olha só. Aqui já tem pústula, crosta. Bacana? Tia da barba, já falei um pouquinho, né? A barba é uma infecção fúngica causada por dermatófitos, geralmente na região da barba. Fisiopatologia, a etiologia mais frequente são os fungos, o Trichophyton, Metaphyton ou Trichophyton, Verrucosum.
sei por que os caras fazem esses nomes assim, mas enfim. A aula fica gravada, né? Então tá, o pessoal depois dá uma colada ali, né? É rara, isso que eu falei, a tinea da barba, ela é rara, mas muitas vezes quando ela apresenta, os autores falam que se trata como infecção bacteriana e acaba perdendo a chance de tratar, né? A maioria das infecções na região da barba são causadas por bactérias, porque a maioria das infecções da barba são por bactéria. E é quando aparece uma tinea barba, você pensa em infecção bacteriana. Em razão disso, muitos médicos tratam a tinea da barba como infecção bacteriana. Já falamos disso. Griseofulvina é o tratamento de escolha. Aí está a griseofulvina de novo aparecendo aí na telinha. Então, ó, não tem muito o que falar, tá, gente? Da tinea da barba. Então, você vê, ó, parece uma infecção. Eu trataria esse quadro, se viesse para mim, eu trataria como bacteriana. Sinceramente, eu não desconfiaria aí de fazer um micológico, fazer uma cultura. Hã? Não, agora já dá para desconfiar, pelo menos, né? Mas eu não sei se eu já não tratei alguma infecção bacteriana assim, até lá nas empresas até. Aqui já fica meio assim, né? Porque fica aqui eu mandaria para o dermato, né? Olharia assim, se tem um negócio aí, é o dermato, né? Não é comigo, não. Olha aí, ó. Aqui você vai dizer que o cara tem espinha, cravo, né? É interessante você dar uma revisada nessas coisas, né? Porque você começa a ter uma visão diferente das coisas, né? Eu achei bem interessante isso. Alguma dúvida? Não, né? Até agora, perfeito? Perfeito não, mas dá para engolir. Tinea corporis. Essa, eu acho que é a mais frequente. Troncos e extremidades, né? Inicia com lesão pruriginosa, então tem coceira, polido. Na maioria das vezes evolui com uma placa eritematosa, com descamação e bordas mais elevadas. Apresenta crescimento centrífugo, centro claro, padrão circinado, devido ao número aumentado das lesões e seu agrupamento. Então, vai tendo muitas lesões e aí acaba se juntando, né? Diagnóstico diferencial: eritema anular, eczema, psoríase, hanseníase, tuberculose. Tem que pensar, quando você tem muita lesão, tem que com bordos elevados, hiperemiados e tal, tem que pensar em hanseníase, tuberculose. Por quê? Porque a gente tem muito caso ainda de hanseníase, a gente está passando batido, né? Inicia-se com tratamento tópico sobre a lesão e 2 centímetros ao redor da lesão. Eu vou falar uma história para vocês. A minha avó falava que quando tinha uma lesão de coisa, ela pegava uma caneta e fazia um círculo ao redor da lesão. Um negócio assim. E disse que era para passar o remédio só ali. E eu achava que era para o negócio não passar da caneta. Vê que coisa interessante. Minha avó não era médica, né? Mas, enfim, 2 centímetros ao redor da lesão, sobre a pele, sem infecção. Miconazol, clotrimazol, itraconazol, terbinafina, ciclopiroxal, todos os tópicos que a gente conhece. 2 vezes ao dia, por 1 a 3 semanas. Nistatina tópica não é efetivo, tá? Eu vi muito isso aqui colocado, tá? Eu acho que as pessoas estão usando nistatina para esse tratamento, porque foi muito lembrado isso. Não é? Hã? Pois é. O cetoconazol, eles estão meio que deixando bem de lado o cetoconazol, tá? Ó, aonde eles colocaram a importância nele foi no cetoconazol shampoo os assintomáticos da CAPTES. Mas se viu pouco. Agora, a nistatina tópica não é efetiva, eu vi muito. Porque a gente tem nistatina no posto com frequência, né? Então, em lesões muito extensas, a falha no tratamento pode ser utilizado o tratamento sistêmico. Aí segue todas aquelas orientações lá que a gente já falou. O tratamento sistêmico, aqui já muda, tá? Aí já não é mais a griseofulvina. Aqui a terbinafina é o tratamento de escolha, e o itraconazol. E a segunda escolha passou a ser a griseofulvina e o fluconazol.
mas tem que ser usados por mais tempo e tem menor chance de resposta. Então, a griseofilina e o fluconazol pode ser de segunda escolha, mas tem que usar mais tempo e tem menos efetividade. Tá? Aqui, ó, o cetoconazol deve ser evitado em razão do custo-benefício. É desfavorável em comparação com outras opções disponíveis. Então, você vai usar sistêmico, evita o cetoconazol. Tem outras formulações mais adequadas e mais seguras. Conclusão, manda o cara que compra cetoconazol do posto parar de comprar. Não é? É uma ideia boa aí para a saúde básica. Aí. Tinea corpus ainda, terbinafina, então, adultos, crianças, a mesma dose de antes lá. Deve ser solicitado exame de função hepática antes de iniciar o tratamento, se suspeita ou doença conhecida. Segue as mesmas regras. O itraconazol, fluconazol, aí podemos passar. A griseofulvina, adultos, crianças, mas olha só, o que vocês imaginariam receber um caso assim? Eu acho que eu mandaria para o dérmato, né? Bem estranho, né? Ou, no mínimo, arriscaria tratar como micose? Meio complicado, né? Mas é uma tinea corpore, né? Olha, bacana, né? Bem interessante. Olha, essa já é bem diferente. Você vê que a apresentação dela é muito disforme, né? Você vê aqui aqui você vai pensar numa tuberculose, então, pensar, não quer dizer que seja, mas tipo assim, tem que pensar, né? Aqui já não sei como é que o cara deixa ficar assim, né? Ó a criança, ó o pecado. Não dá para deixar ficar assim, né? Isso aqui podia ser visto pela professora, podia ser visto por alguém, né? Não sei se a gente consegue. Olha aqui essas lesões. Olha na face, no olho, pescoço. São lesões muito interessantes. Olha essa. Olha essa aqui. Olha. Essa a gente mandava para biópsia, né? Tu vê, é uma micose profunda, né, cara? Você já invadiu derme, epiderme. Parece uma lesão de leishmaniose seria um pouquinho mais profunda, né? Mas ela é bem granulomatosa, né? Feia mesmo, uma lesão bem difícil. Não sei se a gente acharia lesões. Eu acho que não se acha mais lesões assim. Mas porque a pessoa já vai, né? Qualquer coceirinha já está indo no posto. Eu acho que alguma coisa assim. Possivelmente, não dá para entender que fica assim. Isso eu já vi muito no posto, as senhoras, velhinhas, né, idosas aí, com problema circulatório, e acaba tendo isso, às vezes, nas duas pernas, e a gente acaba achando que é lesão circulatória, e às vezes tem um fungo aí no meio. Isso é comum, tá? Dermatomicose, que é da tinea cruris, aliás, tinea crural. Infecção por dermatófito que acomete a região da virilha na parte medial da coxa ou na região pública. É mais comum nos homens, né? Geralmente inicia como uma placa eritematosa e evolui de forma centrífuga, com clareamento central e bordas elevadas e eritematosa. O diagnóstico é clínico, mas pode solicitar exame micológico direto quando houver falha no tratamento ou dúvida diagnóstica. Tem dúvida ou tratou e não melhorou, pode pedir aí um micológico. Diagnóstico diferencial, psoríase inversa, dermatite seborreica e candidíase inguinal. Isso eu achei interessante, né? A gente não pensa em candidíase inguinal em homem. Você já pensou nisso? Eu fiquei pensando assim, nunca pensei em toda lesão de virilha
teoricamente, a gente pensa na micose, né? Tratamento semelhante à tinea corporis, na maioria das vezes é antifúngio tópico, também, miconazol, clotrimazol, itraconazol, terbinafina. Nistatina tópica não é efetiva. As lesões extensas ou falha do tratamento tópico pode ser utilizada no tratamento sistêmico para evitar... isso aqui é interessante, tá? Ó. Outra coisa que, para mim, foi surpresa. Ou eu tenho que estudar mais, ou estou ficando surpreso muitas vezes. Mas, para evitar recorrência, deve-se avaliar e tratar infecções fúngicas concomitantes, como tinea pedis e onicomicose. Então, as pessoas com infecção repetida de tinea cruris têm que pensar nos pés, que pode estar alcançando. Antifúngico, primeira escolha, terbinafina. Segunda escolha, fluconazol, e a grisofulvina já foi lá para trás. Terbinafina. Cetoconazol sistêmico não deve ser evitado devido ao risco. Não, ele deve ser evitado. Tá? Tem um erro aqui, gente. Corrija para mim, por favor. Ele deve ser evitado devido ao risco-benefício, é desfavorável em comparação às outras opções disponíveis, tá? Tem que só trocar aqui. Tinea pedis e tinea mano. Acomete adultos e adolescentes, normal, né? Você vê que você tem muita tinea de criança, tem muita tinea de adulto, e agora você tem adolescentes e adultos, né? Interdigital, lesões pruginosas, eritematose e fissuras. Hiperceratótica, placa difusa envolvendo a planta e região medial e lateral dos pés. Também isso aqui, às vezes, é confundido com psoríase. Vesículo bolhosa, erupção vesículo bolhosa pruriginosa com eritema, geralmente acomete a região medial dos pés. Tira das mãos, unilateral, e na mão dominante. Isso é interessante, né? Ela é unilateral, na maioria das vezes, e está na mão dominante. Provavelmente porque é onde você mexe mais, põe a mão em alguma coisa, por aí, né? Não entrando em detalhes. Apresenta placa descamativa e hipercerótica bem delimitada na superfície palmar, assintomática ou pruriginosa. Pode apresentar fissuras e essas causam dor. Eu tenho muito vezes lá na Prate pessoas que vêm se queixando de alergia na mão, com fissura, com bolha, porque alergia, produto, alergia... Aí você pesquisa, mas não tem razão para ter. Você começa a tratar com antifúngico, melhora. É isso aí mesmo. Tá? Tinha mano do tipo desidrótico. Isso aqui, a gente viu aquele... Lembra de uma que eu fiquei na dúvida? Aqueles dedos cheios de bolinhas, que era uma dermatite? Aquilo lá também é um exemplo da desidrótica, que aparece bolinhas. Podia ser aquela. Eu fiquei na dúvida nas duas figuras, viu? Mas, enfim, é um exemplo, aquele de desidrótica. Tá? Avaliar a presença de outras infecções fúngicas, já que frequente associação com tinea pedis e crura. Mesma situação. Diagnóstico diferencial da tinea pedis é psoríase vulgar, dermatite eczematosa, lembrada das dermatites, elas continuam nos perseguindo. Ceratodermias, intertrigo por cândida. Diagnóstico diferencial das mãos, dermatite de contato, dermatite atópica, psoríase vulgar e líquido simples crônico. Na dúvida diagnóstico, o exame micológico deve ser solicitado. Tratamento para a tinea dos pés e das mãos é semelhante. Inicia-se com antifúngico tópico. Miconazol, clotrimazol, nistatina não é efetiva. Eu fiz questão de colocar isso porque aparecia em vários lugares que eu vi. Eu falei, e como tem nistatina no posto, eu falei, vamos colocar aí para o pessoal lembrar. Tratamento terbinafina, itraconazol e fluconazol. Então, a gente tem aí a terbinafina, o itraconazol e o fluconazol sempre como opção, a não ser na tinea captis lá, que a gente usava a grisofulvina como padrão de primeira escolha. E daí aqui, neste caso, né, nas mãos, costuma ser menos efetiva nos exames antifúngicos. Eu sei lá o que eu comi aqui nesse slide.
menos efetiva dos seus exames antifúngicos. Isso aqui que eu... do demais antifúngico. Que os demais. É isso aí. Ainda bem que... Tudo do que os demais antifúngicos. Como é que saiu esse eu aí no meio, né? Eu acho que na hora de formatar, de colocar o vermelho ali, acabei... Sim, eu mesmo vi a dançarina cubana. Eu tenho medo aqui que aparecer a dançarina cubana aqui. Encaminhamento aqui, encaminhamento para serviço especializado. Quando o diagnóstico de TIN apresenta quadro extenso em paciente imunoglobulometido, por medicamento, HIV, imunodeficiência primária. Vamos pegar aquele cara lá das costas, lá. Ele, né, e for um HIV, ou for um renal crônico e tal, a ideia não é nem mexer, encaminhar direto para o serviço especializado, porque tu não sabe até onde que... Né? Refratariedade do tratamento clínico. Você começa a tratar e o cara não melhora. Tem que ver o que está acontecendo. Isso é importante. E uns pezinhos, né? Olha aí. Isso aqui é confundido com alergia, viu, Nilson? Na ocupacional. Às vezes vem muito desse caso assim, é alergia à meia, alergia ao sapato, alergia ao couro. Pode até ser, né? Mas nesse caso aí não era. Mas tem que pensar nos dois casos, né? Na dermatite e na infecção fúngica. Olha aqui, ó. Isso aqui eu já tratei pessoas assim, olha a unha dela aqui, ó. Já tratei pessoas assim, achando que fosse alergia ao sapato. Já tratei pessoas assim. Umidade, maceração, contato. Aí você pede toda aquela coisa que a gente avaliou antes ali. Essa já é mais fácil de a gente identificar. Olha isso aqui. Esse pé de atleta aí, esse é fácil, né? Esse é o diagnóstico mais fácil que a gente faz, na verdade. Miconazol tópico é uma maravilha nisso aqui, né? Inclusive, eu falo para os caras que tem, usa direto esse negócio aí, que você nunca mais vai ter. E é batata, viu? Melhora bastante. Hã? Cetoconazol. Cetoconazol está proscrito, pelo jeito. Não, mas tem pessoas que usam, né? Não, na verdade, não é que ele não vai usar, ele vai ter fungo que vai ser sensível, é óbvio. É que aqui, na verdade, quando eu fiz a pesquisa toda, o que você pegou? Aqueles trabalhos e livros, e até tem aqui um material da Saúde Pública de Porto Alegre, do Departamento de Dermato de Porto Alegre, é porque o que eles fazem? Eles analisam aquilo que mais dá resultado para eles, né? Então, acho que é essa, mas não que ele não seja, que ele não tenha algum resultado, deve ter, mas não é o suficiente para você correr o risco, por exemplo, né? Ou porque tem outros melhores, né? Ó, isso é outros. Olha isso aqui, gente. Isso aqui também é um negócio complicado, né? Olha o PEDAS, olha como está isso aí. Como é que você vai tratar isso? Isso aí tem que ser multidisciplinar, né? Hã? Não é fácil, cara. Imagina. Agora, isso aqui é exemplo de pessoas que não têm não tem o apoio. Ou não tem acesso, né? Ou não tem um apoio, né? Ou acho que aquilo é... Eu trabalhei numa cidadezinha chamada Boa Ventura de São Roque. Tinha um cara que ele era tetraplégico. Quando eu cheguei lá e fui visitar ele na casa dele, ele tinha lesões nos dedos do pé. Sabe quem que fazia as lesões no dedo do pé? Barata. As baratas iam roer os dedos do pé dele. Então, você vê, um desleixo, né? Mas não era dele, coitado. Ele era tetraplégico. Era quem cuidava dele.
Ele nem sabia que era barato. Pô! Então, é um negócio complicado. Acho que por isso que o Rodrigo se dedica tanto à dermatologia, porque ela, num ponto, ela é muito bacana, né? Ela traz muita satisfação quando você consegue resolver essas situações. Imagina que bom que era. E com medicamento simples, uma quadriderme. Tu vê que é bom isso. Olha só. Isso aqui a gente confunde com doença ocupacional, tá? Com doença ocupacional. Manda carta, né? Com certeza. E eu engoliria, tá? Se viesse uma carta para mim dessa aí, eu ia dizer, realmente tem que afastar. Aqui nos dedos. Por escabiose, né? Aí não é... Dermatite das mãos. E a última aula, então, mas não menos importante, né? As onicomicoses. Infecção fúngica da lâmina do leito unguial ou de ambos. A lâmina do leito unguial ou de ambos. É altamente prevalente entre os homens mais velhos, tá? Tem uma questão aí que fala sobre isso. E com pacientes com circulação distal comprometida, distrofia unguial ou tinea dos pés. Suspeitar o diagnóstico com base na aparência padrão do envolvimento unguial e confirmá-lo por microscopia e cultura ou PCR. Não é o RT-PCR. Tá? O tratamento só é justificado... Olha só, isso aqui eu coloquei, tem uma questão aí na prova. O tratamento só é justificado se a onicomicose provocar complicação ou sintomas incômodos. Coloquei uma interrogaçãozinha aqui, porque aqui vai muito do paciente e do próprio médico. O que entende por incômodo? Né? O que é incômodo? Estético, cosmético, o que é? Né? Mas, enfim, a recomendação é que não se trate todas as onicomicoses. Tem que ter parcimônia no tratamento. Por quê? Porque elas levam tempo para ser tratada, porque às vezes o diagnóstico não está certo, elas são recorrentes, né? Então, considerar a terbinafina, que é o tratamento mais eficaz, e medidas de prevenção de recorrência, como limitar a umidade, descartar sapatos velhos. O cara só tem aquele par de sapatos, você vai mandar o cara jogar fora ainda. Manter as unhas curtas, para evitar umidade embaixo, sujidades, né? O diagnóstico é exame micológico, cultura ou reação em cadeia de polimerase, que é o PCR, exame histopatológico das amostras das unhas e exame clínico das unhas. Tá? Região submiguel distal, as unhas são espessas e amarelas, há acúmulo de queratina e fragmentos acumulados distalmente, e na região subungueal, separando do leito ungueal e unicórnio. É aquela unha amarela, grossa, com material embaixo, separada do sabugo da unha. Vocês já viram falar nisso, sabugo da unha? Pois eu também, sabugo da unha. Pensei que era só eu que tinha ouvido falar nesse negócio aí. Mas ela separada, não está lá, mas eu não coloquei. Mas eu queria saber se mais alguém tinha visto esse nome. Região subungueal proximal se inicia na região proximal, sendo um marcador para imunossupressão. Isso aqui é interessante, tá? Na região subungueal proximal, aqui no início da unha, é um marcador para imunossupressão. Pensar nisso, quando você tiver uma micose que comece aqui daqui para lá. Entendeu? Isso na raiz da unha. Na raiz da unha. Tem vícios que a gente não esquece, né? Superficial esbranquiçada, uma película branco-leitosa se espalha embaixo da superfície da unha. Suspeitar de onicomicose em pacientes que também têm tinea pedis. Então, lesão de unha, tem aquela mulher ali que a gente viu, lesão na unha, mas é mais provável que seja
tínia dos pés, da unha, onicomicose. As características clínicas preditivas são acometimento do... Isso eu achei interessante, né? Se você tiver acometimento do terceiro ou quinto pododáctilo e do primeiro ou quinto pododáctilo, do mesmo pé, e deformidade lateral da unha, você pode suspeitar de onicomicose, não precisa nem exame. Às vezes eu fico intrigado com as pessoas que estudam essas coisas, sabe? Que observam essas coisas. Mas, enfim, é um ponto a ser pensado. É importante diferenciar de psoríase ou líquen plano, tratamento não diferente. Eu esqueci aqui também, tem micoses de unha onicomicose que elas são enegrecidas, mas que podem ser melanoma também, que é a diferença. Então, pensar em unha enegrecida, pensar em melanoma, mas também pode ser micose, tá? Então, acabei não colocando aí. Onicomicose subclínica deve ser considerada em pacientes com tínia dos pés recorrentes. Então, o cara que tem dermatomicose dos pés recorrentes, melhor é pensar nas unhas, que ali é um pulinho, né? A onicomicose nem sempre é tratada, pois muitos casos são assintomáticos, discretos e sem potencial de causar complicações. Os fármacos por via oral mais eficazes têm potencial para causar hepatotoxicidade e interações medicamentosas graves. Esse que é o problema. Geralmente, as pessoas que têm onicomicose são as pessoas mais velhas, que usam mais medicamentos, que têm mais problemas. Por isso que é a parcimônia em fazer o tratamento. Tá? Indicações propostas para o tratamento são celulite ipsilateral prévia, infecção da pele, diabetes ou outros fatores de risco de celulite, presença de sintomas inconvenientes. Esses sintomas inconvenientes é que eu não sei quais são, tá? Se é estético ou não, mas aí está ali embaixo. Impacto psicológico, geralmente nas mulheres, né, que querem usar sandálias, chinelos e tal, e desejo de melhora cosmética. Tratamento terbinafina, primeira escolha. Segunda escolha, itraconazol. A terbinafina, 6 semanas para as unhas das mãos, ou pulsoterapia, uma vez por semana, até melhora clínica, alcança uma taxa de 75% a 80% de cura. Então, pulsoterapia ou 12 semanas de terbinafina. Segunda escolha, itraconazol, 2 vezes ao dia, 1 semana por mês. Então, 1 semana, 2 vezes ao dia, 3 meses, alcança uma taxa de 40%. É metade da terbinafina. E uma taxa de recidiva de 10% a 50%, é muito alta. Por isso que tem que pensar muito em tratar, porque você tem tratamento difícil, recidiva grande, não tem porquê. Não é necessário tratar até que todas as unhas doentes estejam curadas. Isso é uma coisa que eu aprendi aqui, tá? Na época da faculdade, dizia-se que você tinha que tratar até melhorar a unha. Eu aprendi isso na faculdade. Que vai nascendo, né? Por isso que a unha das mãos era 6 meses, que demorava para trocar, e a unha dos pés 12 meses, que demorava de 6 a 12 meses para a unha do pé melhorar. Né? Porque os medicamentos permanecem ligados à lâmina unguial e continuam a ser eficazes depois de serem suspensas, mais risco de desvio pode ser maior. Então, assim, não é necessário tratar a que todas as unhas doentes estejam curadas, porque os medicamentos ficam no leito unguial, né, na lâmina da unha, e continuam a ser eficazes depois de serem suspensas, mas tem o risco de ser maior. Então, não precisa tratar, mas tem o risco de recidiva. Né? As unhas doentes não voltam ao normal, tá? Mas as novas em crescimento terão aspecto normal. Fluconazol pode ser uma opção, antifúngico tópico recente, efeconazol, tavaborol. Eu não conhecia esses medicamentos. Podem penetrar na placa unguial e são mais eficazes que os agentes tópicos antigos. Os agentes tópicos em esmalte, contendo efeconazol 10%, 5,8% e oramorofilnina, 5%, podem ser eficazes como um tratamento primário. Taxa de cura, 30%. Mas podem melhorar o índice de cura quando usados junto com fármacos orais, principalmente infecções resistentes.
você pode fazer as duas. Isso eu já vi muito dermatologista fazer. Usa esmalte e toma medicamento. E é isso aí. Obrigado aí pela atenção. Doutor, se tiver algum dermatologista assistindo, perdoe aí os tropeços. Obrigado. Tudo certinho? O paciente sempre pergunta.